adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, que me resgata todos os dias só pra te adorar. Teu jardim particular. Aleluias. Lá no livro de Atos, o Senhor diz assim: virei por esses dias e restaurarei o tabernáculo caído de Davi e reconstruirei. E eu estava meditando sobre isso e eu fiquei pensando assim, né? Por que é que Deus, lá em Atos, ele diz que vai reconstruir, né, o tabernáculo caído de Davi? Porque o templo de Salomão, que foi construído para ele, também foi destruído. E ele poderia dizer assim: eu vou reerguer, né, reedificar o templo que Salomão fez para mim. Mas o Senhor,
ele tinha muita saudade daquele tabernáculozinho. E eu fui pesquisar por que era que o Senhor tinha tanta saudade daquele tabernáculo de Davi. E lá em Crônicas, lá em 1 Crônicas, ele fala exatamente sobre isso. 1 Crônicas, o 14, fala que, por exemplo, teve uma perseguição lá em Israel e levaram a arca do Senhor. E depois, como os filisteus lá estavam sofrendo muito, mandaram de volta. E essa arca ficou na casa de um certo homem. E Davi disse: vamos trazer de volta essa arca para Jerusalém. Porque a arca representa a presença de Deus. E eles foram lá. E como foi que eles fizeram? Eles fizeram do mesmo jeito que os filisteus fizeram quando mandaram a arca. Pegaram um carro, botaram uns bois, botaram a arca em cima e vieram trazendo a arca de volta. Aí diz que no caminho, quando o carro ia passando, pisou numa pedra e a arca ia caindo. E teve um dos sacerdotes que colocou a mão na arca para segurar. E foi usar. E o que foi que aconteceu? Imediatamente ele foi fulminado. Ele morreu. Então Moisés parou de trazer a arca, levou a arca de volta para o lugar dela, certo? E ele disse: não é desse jeito que se traz a arca do Senhor. E o capítulo 15, quando a gente lê, a gente vê que Davi chegou, chamou os sacerdotes, mandou que ele escolhesse entre eles músicos, certo? Aqueles que tinham vocação para música, formasse uma orquestra de instrumentos. Ele diz assim, e eles vão cantar muito. E nós vamos trazer a arca da mesma forma. Os sacerdotes iriam pegar aquelas varas, colocar na arca, colocar sobre os seus ombros. A arca viria na frente, trazida pelos sacerdotes, e todo o povo viria atrás, em uma grande procissão, cantando alegremente. Aqui diz assim, cantando alegremente e louvando ao Senhor. E foi assim que eles fizeram. E quando chegou lá em Jerusalém, então Davi mandou construir uma tenda, colocou a arca ali naquela tenda e mandou que fosse oferecido louvor a Deus 24 horas. Então, os músicos, eles ficavam revezando entre eles, louvando a Deus, ali na presença de Deus, 24 horas por dia. Era disso que o Senhor tinha saudade. Eu estava vendo aqui que no capítulo 16, ele fala sobre um louvor que eles fizeram ao Senhor. Então eles ficavam lá, certo? Todo o povo reunido lá em volta daquela tenda, onde estava a presença do Senhor, e ele fez um louvor ao Senhor. E ele diz assim, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendentes de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos, ele é o Senhor nosso Deus. Em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu pacto, da palavra que prescreveu para 1000 gerações, ou seja, para nós também. Do pacto que fez com Abraão, do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto, e a Israel por pacto eterno, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Quando eram poucos em números, sim, muito poucos estrangeiros na terra,
andando de nação em nação e do reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toques os meus ungidos, e não faças mal aos meus profetas. Ele diz: cantai ao Senhor em toda a terra, proclamai de dia em dia a sua salvação. Publicai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de louvor. Também é mais temível do que todos os deuses, pois todos os deuses dos povos são ídolos. Porém o Senhor, Ele fez os céus. Diante dele a honra e majestade, a força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei presentes e vinde perante Ele. Adorai ao Senhor vestido de trajes santos. Trema diante dele toda a terra. O mundo se acha firmado, de modo que se não pode abalar. Alegre-se o céu, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar e a sua plenitude, exulte o campo e tudo o que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos, e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu nome, e exultemos no seu louvor. Bendito seja o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo disse: amém, e louvou ao Senhor. Então esse aqui, são os motivos que nós temos para louvar o Senhor. E você vê que quando Jesus ele veio à terra, ele combateu aquele povo que estava lá no templo. Lembra que ele chegou até chutando lá as mesas, e disse assim: vocês estão tornando a casa do meu pai um covil de salteadores? Porque eles não estavam entendendo, eles estavam transformando, certo? O lugar que era para ser o santuário do Senhor, eles estavam transformando em negócio. Mas Deus é santo. Deus não quer um louvor de qualquer jeito, não. Certo? Deus não quer. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Lembra quando Jesus falou para aquela mulher samaritana que o pai anda à procura, em busca de verdadeiros adoradores? São adoradores que não dividem a glória dele, que adoram ele verdadeiramente. Certo? Adorar ao Senhor não só é você cantar, não. Certo? Acompanhando uma música aqui, não só é isso. Mas aqui também, esse tempo aqui, certo? Ele foi reservado exatamente para isso. Para que nós como igreja, como corpo do Senhor, possamos estar juntos. Certo? Em um só pensamento, em um só espírito, em um só louvor, em uma só adoração. E às vezes a gente percebe assim, não sei se vocês já sentiram isso, que tem vezes que assim, que tá tão aquele negócio pesado, certo? Os meninos estão aqui, só para conduzir o louvor. Você vê que tem até momento que eles param de cantar. Não fique ouvindo eles cantando, não. Procure escutar uma voz celestial. Os anjos, assim como os anjos apareceram ali para aqueles pastores. Imagina aí, eu quero ouvir também essa voz desses anjos. Eu quero passar aí dessa dimensão aqui. Eu quero entrar na dimensão espiritual. Peço ao Senhor para abrir os seus olhos espirituais. Dispõe o seu coração, derrame o seu coração diante do Senhor. Esse é o sentido de nós estarmos aqui. Ninguém veio aqui, não, eu vou participar de um retiro, eu vou para ouvir, músicas boas. Não é isso. É para que a gente se derrame. É para que a gente se derrame na presença do Senhor. Diga para o Senhor que esse tempo aqui seja um marco na minha vida, seja um diferencial, seja um referencial, que esse dia aqui fique marcado na minha vida. O Senhor quer isso. Ele quer ouvir o seu louvor, Ele quer ouvir a sua adoração, agora a adoração verdadeira.
Não é o seu cantar. Às vezes a gente nem canta bem. Às vezes é desafinado. Mas não é isso que o Senhor está preocupado. Não era com o templo de Salomão que Deus estava interessado. Era na tenda de Davi. Seja essa tenda de Davi. O Senhor está aqui. Ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Ele está aqui. Você já tem sentido a presença de Deus aqui? Ouça o Espírito Santo falar no seu coração. Ele diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Ali não estava falando, não era para incrédulo, não. Era para a igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Talvez o Senhor esteja com saudade de você. E está batendo na porta e você nem está escutando as batidas na porta. Mas Ele está com saudade de você. Então, ofereça o melhor para o Senhor. Derrama a sua vida, o seu coração. Tire toda a preocupação da sua mente. Esqueça tudo que ficou lá fora. E aproveite esse tempo aqui. Esse tempo aqui é um tempo para você. Para você e o Senhor. Amém? Lembra que eu falei domingo lá que é indescritível isso. Você, eu, para Deus, certo? Não tem como a gente medir isso. Mas ainda assim Ele se importa com a gente. Ele se importa com você. Tá bom? Então, se derrama na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Meu querido, aproveita esse momento e abençoa a pessoa que está do teu lado. Diz assim para ela, Jesus vai fazer grandes coisas na tua vida durante esses dias. Amém? Glória a Deus. Dando sequência aqui, eu quero chamar as crianças. Nós vamos orar pelas crianças. Glória a Deus. Meus queridos, fica de pé em nome de Jesus. Estende tuas mãos para cá. E vamos orar pelas crianças para que Deus possa, nessa manhã, durante também os dias do retiro, falar fortemente ao coração delas. Amém? Nós cremos num Deus que ama o seu povo, que ama as crianças. E nós vamos rogar a Deus agora que Ele possa abençoá-las nessa manhã. Em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero aqui diante de Ti colocar cada coraçãozinho. Que o Senhor possa ministrar a ele. Assim como o Senhor vai ministrar a toda a igreja nessa manhã. Que eles possam, primeiro, sentir a Tua presença fortemente nesse lugar. E desde a tenridade como estão, possam ter experiências fortes contigo. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, abençoa cada um deles nessa manhã, nas salinhas. Que eles possam contemplar a sabedoria do alto, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Em nome de Cristo Jesus, para louvor e glória do Teu nome, meu Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado pela vida das nossas crianças. No nome de Jesus. As crianças de 3 a 10 anos vão para a salinha, as demais ficam com os pais. Podem seguir tia Mazina ali, ó. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom, meus amados, rico em misericórdia. E pela graça dele, cada um de nós está aqui nessa manhã. O Senhor tem preparado grandes coisas para o teu coração. No nome de Jesus, nós vamos agora orar por Samuel. Ele vai transmitir a palavra de Deus para nós. E eu gostaria que você ficasse de pé outra vez. Estendesse tuas mãos para cá. E vamos clamar a Deus, rogar a Deus para que Deus nos abençoe e fale conosco nessa manhã. No nome de Jesus, Pai querido, apresentamos agora diante de Ti, Samuel. Eu quero te pedir, enche o seu coração de graça. No nome de Jesus, que a palavra ministrada possa em nosso coração produzir frutos. Que nós possamos sair daqui nessa manhã, Senhor, totalmente edificados ao ouvir a Tua palavra. Fala conosco.
Que essa palavra possa, no íntimo do nosso ser, Senhor, provocar mudanças, aumentar a nossa fé. Em nome do teu Filho amado Jesus, muito obrigado. Amém. Então, vamos falar de Jesus. Primeira frase que eu quero dizer sobre Jesus. Jesus é Deus. Amém? O Deus a quem amamos e servimos é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus Pai é bom, o Jesus Cristo, seu Filho, é bom e o Espírito Santo é bom. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, Jesus é também o Verbo de Deus, é um dos títulos de Jesus. O Verbo de Deus. E a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Criador de todas as coisas. Foi Jesus quem criou a água, foi Jesus quem criou o sol, foi Jesus quem criou a chuva, foi Jesus quem criou a terra, foi Jesus quem criou os animais, foi Jesus quem criou as árvores, foi Jesus quem criou o jardim do Éden. Jesus é bom, Jesus é lindo, Jesus é o Criador, Jesus é um arquiteto perfeito, Jesus é um projetista maravilhoso. Tudo veio a existir por sua causa. Não há nada nesse universo que veio a existir sem a intervenção dele. Ele é o Verbo de Deus e nele está a vida, e tudo quanto tem vida foi feito por ele, e tudo quanto tem fôlego deve louvar a ele, porque todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Amém? Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Aleluia. Amém? Ele é o resplendor da glória de Deus. Nele está a vida, nele está a onipotência. Onipotência é que ele pode tudo. Nele está a onisciência, que ele sabe tudo. E nele está a resposta de todas as coisas. Jesus é a resposta. Jesus é a garantia. É por meio de quem o universo veio a existir. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo de Deus. Irmãos, foi Jesus que junto com o Pai e o Espírito Santo projetou e planejou o propósito eterno. Foi Jesus, junto com o Pai e o Espírito Santo, que decidiram e definiram criar todas as coisas como foram criadas, fazer todas as coisas como elas foram feitas. Para que isso acontecesse, o Deus onisciente, que já sabe de tudo, já sabia que o homem ia pecar. E então Jesus, ali, antes de começar a criar todas as coisas, ele já se colocou como garantia que aquele propósito ia dar certo. A Bíblia chega a dizer que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, ele já decidiu se entregar antes de formar o universo. Porque ele já sabia o que ia acontecer. E porque ele já sabia o que ia acontecer, ele já entrou como resgate desde cedo. E então, o primeiro esvaziamento de Jesus é que ali Jesus se coloca como alguém que vai se sujeitar ao Pai e que vai fazer a vontade do Pai, e já assume para si os títulos como o servo de Deus ou o servo do Senhor. E várias vezes na história da terra, Jesus veio à terra em uma forma de anjo. E em vários versículos lá do Antigo Testamento, ele é chamado de o anjo do Senhor. E as pessoas o adoram. Nenhum outro anjo recebe adoração, mas o anjo do Senhor, ele era Jesus Cristo em forma de anjo, que veio nessa terra várias vezes para conversar com algumas daquelas pessoas a quem Deus havia mandado. E ele obedeceu em tudo ao Pai, em tudo foi submisso ao Pai. Muitas profecias começaram a ser ditas para o povo judeu, de que um dia chegaria um menino, que ele iria nascer, que o principado estaria sobre os seus ombros, que essa criança seria Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, um maravilhoso conselheiro. E assim as pessoas começaram a crer e a esperar por esse tempo. A Bíblia diz lá em 1 Pedro,
E as pessoas da antiguidade, os profetas, ficavam pensando em que tempo, em que ocasião de tempo haverá de acontecer essas coisas. Até que chega um tempo que o povo de Israel peca, já não tinha mais profecia em Israel. Entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus se passaram 400 anos. Houve um silêncio profético na terra. Os escritos antigos existiam, haviam sábios, chamados de rabinos, que ensinavam as leis ao povo, mas por falta de revelação do Espírito Santo, foi ficando pesado. Os fariseus, os saduceus começaram a trazer muito peso para o povo, e o povo ainda estava sob a escravidão do Império Romano. E no meio de toda essa desgraceira, o Espírito Santo voltou a se revelar na terra. E disse para um homem chamado Simeão, que antes de morrer, ele ia tomar nos braços o Messias. Aquelas profecias todas ditas há 1000 anos, há 700 anos, há 600 anos, estava agora a uma geração de se cumprir. E eu não sei que idade Simeão tinha quando ouviu a profecia, mas ele só viu essa profecia sendo cumprida quando ele já estava velhinho. E todos os dias ele ia ao templo orar, na expectativa, um dia eu vou chegar aqui, nesse templo de Israel, e o Messias, ainda bebezinho, vai chegar aqui e eu vou vê-lo, que essa foi a profecia que eu recebi. E quando foi naquele dia, ele viu o cumprimento da profecia, né? O Simeão. E ele falou coisas tão lindas sobre aquele menino que ele tomou nos braços. Também uma profetisa chamada Ana ficou viúva muito novinha e decidiu não casar mais de novo e servir só ao Senhor. E envelheceu servindo ao Senhor. E também ela recebeu essa revelação de que Jesus era o Messias ainda bebezinho. E sem falar daquela virgem que estava em casa, desposada do seu noivo, compromissada, noiva do José, e uma adolescente, quando o anjo Gabriel chegou e disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, e bendito é o fruto do teu ventre. E assim Maria achou-se grávida do Espírito Santo. O Espírito Santo então pegou Jesus, o Verbo eterno de Deus, e transformou ele numa criancinha, num fetozinho pequenininho, colocou dentro da barriga de uma jovenzinha. E agora, uma mulher judia, no meio de uma nação escravizada pelo Império Romano, estava carregando o próprio Deus que se fez gente e agora habitava dentro dela. O primeiro ambiente que o Verbo habitou na terra como carne foi o ventre de Maria. Imagine que esvaziamento. Aquele que criou todo o universo agora cabia dentro da barriga de uma mulher. E assim Jesus estava ali, no escuro, tomando aquela aguinha do líquido que tem ali, líquido amniótico, né, para quem sabe até o nome do líquido, tomava e urinava. Aquele mesmo líquido, o bebê urina e bebe de novo, urina e bebe de novo, urina e bebe de novo. Até chegar aos 9 meses. Imagine 9 meses dentro daquele lugarzinho. E assim, ainda ali dentro daquele ventre materno, Maria foi visitar sua prima Isabel. E quando chega perto dela, ela tem uma experiência espiritual muito forte. Porque o bebê que estava dentro da barriga dela, João Batista, reconheceu aquele outro bebê que estava na barriga da prima, e os dois pulavam, e elas foram cheias do Espírito Santo. Que experiência tremenda. Maria cheia do Espírito Santo, Isabel cheia do Espírito Santo, e as barrigas, porque o profeta que ia anunciar o caminho do Senhor, um bebezinho já encontrou o Messias prometido na sua frente. Ali é uma experiência maravilhosa.
Quando então Jesus nasce, um coral de anjos aparece para os pastores de Belém, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. E assim Deus revelou para os pastores simples no campo a chegada do Messias. E a Bíblia diz que o menino Jesus crescia em sabedoria e em graça. A infância de Jesus foi cercada de aventuras. Teve que fugir. Alguém queria matá-lo, Herodes o Grande queria matá-lo. Mandou matar inclusive as criancinhas tudinho de 2 anos para baixo, para ver se pegava ele, sem saber quem ele era. Porque os reis magos anunciaram que estavam vindo do Oriente para visitar o Messias, porque a estrela dele os guiou até ali, até Belém. E aquela pequena cidade de Belém foi o alvo do cumprimento de uma profecia. E tu, Belém, Efrata, não és a menor dentre as vilas de Israel, pois de ti sairá o libertador, o salvador, o Messias. E assim, cada etapa da vida de Jesus foi cumprindo profecias. Profecias antigas foram cumpridas. E Jesus cresceu, sendo tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. Pense numa criancinha obediente. Pense num menino bom. Pense num menino que convivia com um monte de menino levado. Naquela época do tempo de Jesus, não tinha essa situação de uma casa onde ficava só o pai, a mãe e o filho bem guardadinho, não. As famílias daquela época de Jesus, a família de Jesus estima-se que tem pelo menos umas 100 pessoas vivendo junto. Primo, sobrinho, parente assim de 2º grau, 3º grau, aquelas famílias tipo clã, vivia um monte de gente junto. Era muito menino para roubar os peão dele. E ele corria atrás do menino, leva o peão não, leva a ponteira também, né? Então, era muito menino para bater numa face, ele oferecia a outra. Era muito menino para tirar a capa, e ele dizia: peraí, leva a túnica também. Quando Jesus pregou a palavra no Sermão da Montanha, diz que as pessoas ficaram admiradas, porque ele falava como quem tem autoridade. E essa autoridade é porque ele viveu cada coisa daquela que ele ensinou. Ele foi humilhado, mas não reclamou, não abriu a sua boca. Ele foi ferido. A Bíblia diz que ele era um homem de dores e forçado no trabalho. Ele foi forçado a trabalhar. Ele trabalhava por si, fazia o que o pai mandava, fazia o que os irmãos deviam fazer e não fazia. Sabe aquele pai que dá ordem a ser menino? 4 não faz, um faz pela metade e o outro tem que fazer sozinho. E ele fazia sem reclamar. Ele era o irmão mais velho de outros irmãos e irmãs, cuidava de todo mundo. Jesus teve uma infância e uma adolescência de obediência e de crescimento em sabedoria. A Bíblia diz lá em Hebreus 5:8 que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Formação número 1, ele sofreu. Formação número 2, ele aprendeu. Isso tudo é esvaziamento, porque ele era onisciente, sabia tudo. E agora ele precisa aprender. Quem precisa aprender é que ele sabe menos, e depois que aprende, sabe mais. Se ele crescia em sabedoria, é porque ele tinha menos sabedoria e agora tem mais. Isso é sinal de esvaziamento. Cada etapa da vida de Jesus é esvaziamento. Tudo aquilo que a gente acha lindo, eita, Jesus lindinho, aquilo foi sofrimento, foi esvaziamento. E a terceira informação desse texto, Hebreus 5:8, é que ele aprendeu a obedecer. Por que ele aprendeu a obedecer? Porque antes ele não precisava obedecer, ele só precisava mandar. Ele era o rei, o criador, o senhor de tudo e de todos. Agora ele está ali, obedecendo leis humanas, lei de fariseu, as ordens do seu pai, os caprichos da sua mãe, está obedecendo ali o Império Romano, está cumprindo leis, está pagando imposto. Então é muito importante cada evento da vida de Jesus, cada dia da vida de Jesus. Aí quando Jesus tinha 12 anos, ele se perdeu no meio desses 100 parentes dele, mais uma multidão de judeu que caminhava das cidades. Ele já morava em Nazaré e as festas eram em Jerusalém. E na volta, todo mundo achava que ele estava com outro, esse achava que ele estava com aquele. Quando Maria deu saudade dele, disse assim: cadê Jesus? Aí
voltou. Viu Jesus? Não. Uma vez que eu vi, ele estava brincando com Josias. Né? Cadê Jesus? Rapaz, ele brincou um pouquinho com Josias, depois ele estava brincando ali com Abacuque. Aí assim, saiu rodando entre os primos. Ei, tu não viu não teu primo Jesus? Não, vi não. Quando ela voltou em Jerusalém. E foi procurando ele por Jerusalém e achou ele no meio dos doutores da lei. E ele estava botando aqueles doutores da lei tudo no bolso. Ele sabia coisas das escrituras que ninguém sabia. Porque, agora a gente acha isso surpreendente, maravilhoso, que Jesus sabia as escrituras. Mas ele sabia porque estudou, sabia porque leu. Mas antes, ele era o personagem daquelas... Quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, era Jesus que era o Deus que estava criando os céus e a terra. E disse Deus, haja luz. Quem foi que disse haja luz? Foi o verbo. Agora, a gente está admirado porque ele sabia a escrita, contando a história de tudo que ele fez. Que ele sabia a profecia que ele havia cumprido e estava ali para cumprir. Bom, aí Jesus passou ali por aquele ambiente, viveu, foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Quando ele voltou para casa com Maria, diz assim, que ele voltou e em tudo lhes era submisso. Então, o que Jesus fez de 12 a 30 anos de idade, em tudo foi submisso a José e Maria. Em tudo ele cumpriu a lei. A Bíblia diz que ele cumpriu todas as coisas. Jesus disse, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Ele cumpriu todos os mandamentos. Ele guardou todos os sábados. Ele nunca pecou, ele nunca matou, ele nunca roubou, ele nunca cobiçou. Ele amou o próximo como a si mesmo. Ele amou a Deus, o Pai, acima de todas as coisas. Ele viveu 100% de todas as escrituras sagradas. Esse é Jesus santo. Ele não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano. Não tem um amém? Não tem um aleluia? Não tem um glória a Deus? Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o resplendor da glória de Deus. Mas esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi humilhado. Sofreu. Todas as coisas ele foi tentado. Mas teve uma vida perfeita e irrepreensível. Quando ele completou 30 anos de idade, ele parou de trabalhar. Aposentou da carpintaria e foi cumprir uma missão de andar por toda parte. Mas a primeira coisa que ele fez foi procurar João Batista, que estava batizando no Rio Jordão, para ser batizado por ele. E é o batismo mais estranho de toda a história. Porque João Batista batizava pecadores. E quando o João Batista estava batizando as pessoas, disse que elas publicamente confessavam os seus pecados. E diz a Bíblia que o próprio João increpava eles. O próprio João Batista dizia assim, increpava, era enquadrar eles na escritura. Ó, você que é soldado, pare de roubar, pare de receber propina. Ele dizendo a todo mundo, para os religiosos, ele já dizia, vocês são hipócritas, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. Então, havia todo um ensinamento de João Batista, enquadrando todo mundo ali como pecador e chamando aqueles pecadores ao arrependimento. Cada pessoa ali precisava mudar a mente, porque tinha uma mente torta, uma mente pecaminosa, uma mente errada. E o convite era, se arrependa, mude sua mente, mude sua cabeça, mude seu coração. Aí no meio daquela fila de gente para ser batizada, um mentiroso, um ladrão, um cabra ruim, um assassino. No meio daquela fila, quem estava? Jesus. Imagina o rosto de Jesus ao contrário do rosto daqueles pecadores. Jesus, manso e humilde, tomou lugar na fila dos pecadores. Aí João Batista, quando olha para ele, bateu um pino. João Batista diz assim, tu vens a mim para eu batizar a ti? Era tu que devia batizar a mim.
Aí Jesus diz assim: deixa, João, faça assim para que se cumpra toda a justiça de Deus. Ele veio para obedecer, ele veio para se submeter, ele veio para honrar o ministério profético que estava terminando ali. A Bíblia diz que a lei e os profetas vigoraram até João, e Jesus veio para se sujeitar àquele último ministro da velha aliança, e disse: faz assim para que se cumpra toda a justiça de Deus. E um pecador batizou um santo. Aquele que nunca cometeu pecado foi batizado por alguém que já pecou. E quando ele saiu das águas, aí o Espírito Santo se derramou sobre ele e foi visto em forma corpórea como o de pomba. E isso já foi a deixa que João Batista, quando foi chamado para batizar pessoas e preparar o caminho do Senhor, foi dito a ele: quando você batizar alguém, que o Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea de pomba, é esse o que batiza no Espírito Santo. Então aquele foi um sinal de que não apenas Jesus foi batizado nas águas, mas foi batizado no Espírito Santo e se tornou alguém que é o batizador no Espírito Santo. Jesus é o batizador do Espírito Santo. Jesus é a alegria do céu, porque na hora que o Espírito Santo se derramou sobre ele, uma voz se ouviu do céu, e essa voz dizia: este é o meu filho amado, em quem há todo o meu prazer. Aleluia! Jesus é a alegria do céu, Jesus é a alegria da eternidade, Jesus é a pérola de grande valor, Jesus é o tesouro escondido no campo, Jesus é a vida. Aleluia! Jesus não tinha feito ainda nenhum milagre, Jesus não tinha curado ainda ninguém, Jesus só tinha feito cadeira, mesa, sofá. Jesus só tinha feito obedecer, estudar, aprender, fazer mandado. Mas ele já era a alegria do céu, porque ele tinha uma vida que vivia para agradar o Pai. Lá em João 4 ele diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Aleluia. Gente, saído das águas, cheio do Espírito Santo, aí agora diz que o Espírito Santo levou ele para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Uma das coisas que você precisa aprender no deserto é quem te levou para lá. Quem foi que te botou num deserto? Se foi o Espírito Santo, ele tem propósito, ele tem projeto. E quando for cumprido esse projeto, ele vai te tirar de lá. 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber. Jesus foi tentado pelo diabo e venceu. Quando ele diz que estava ali para obedecer ao Pai, que estava ali para fazer a vontade do Pai, que não estava ali à busca de sua própria glória, de seu próprio interesse, Satanás saiu e diz que os anjos de Deus o serviram. Jesus viveu ali aquele momento para a glória de Deus, passando por todo tipo de sufoco, mas venceu. E agora ele saiu por toda parte, pregando o Evangelho e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Primeiro lugar que Jesus passou foi num casamento, que a mãe dele chamou ele, casamento de algum parente, ali em Caná da Galileia. Diz que foi o primeiro milagre que Jesus fez. Acabou a água. Acabou a água não, a água tinha com força, acabou o vinho. E aí o que aconteceu? Maria disse assim para as pessoas: este aqui é meu filho Jesus, faça tudo o que ele mandar. Faça tudo o que Jesus mandar. Gente, Maria era uma pessoa muito especial. Tem gente que diz que é seguidor de Maria. Quem segue uma pessoa obedece às coisas que ela diz. Se você que está me assistindo é um seguidor de Maria, obedeça o que Maria diz, que você está feliz da vida. Você tem o segredo para toda a eternidade, é obedecer Maria. A única ordem que Maria deu na vida foi essa: obedeça a tudo que Jesus mandar. Então, quer agradar Maria, obedeça a Jesus. Amém? Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aí ele olhou para ela e fez: mas mãe, ainda não era minha hora não. Aí aquele coração de filho. E ele disse: é agora. Aí ele olha para os caras e dá a primeira ordem dele. Ele disse: pega essa água e sirva.
E quando os caras pegaram a água para servir, a água se transformou em vinho. Glória a Deus. Quando Jesus dá uma ordem para a gente, não tente entender não. Não tente pegar a lógica não. E nunca diga que é difícil ou que é impossível. Porque Jesus é especialista em dar ordem difícil e dar ordem impossível. Mas aquela ordem é cumprida pela graça dele. Quando Jesus disse para o aleijado, ande, o que foi que o aleijado fez? Glória a Deus. Quando Jesus disse ao cego, veja, o que foi que o cego fez? Viu. Glória a Deus. Quando Jesus disse para o homem que tinha um bracinho de radiola, o homem da mão mirrada, estenda a mão, meu filho. O que foi que o rapaz fez? Estendeu. Glória a Deus. Esse é o poder de Jesus. Uma vez ele deu ordem ao mar e ao vento. Gente, dar ordem ao mar é fácil. Eu dou, todas as férias eu dou. Eu digo ao mar, aquieta, mas ele nunca me obedeceu. Mas Jesus disse ao mar, aquieta-te, e ele aquietou-se. Porque esse é o poder de Jesus. Aquele cuja palavra é poder, aquele cuja palavra tem autoridade, aquele cuja palavra move os céus, aquele cuja palavra afugenta os demônios, aquele cuja palavra cura feridas, aquele cuja palavra renova pessoas. Amém? E esse Jesus está aqui, porque ele é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Uma vez ele estava num canto, chegou um cara e disse assim para ele, cara todo leproso, Senhor, se tu quiseres, eu posso ser curado. Aí Jesus fez, pô, eu quero. Jesus é tão simples, seja curado. E o cara foi limpo, e imediatamente o cara foi limpo. Esse é o poder de Jesus Cristo. Ele expulsou demônios, expulsou muitos demônios. Uma mulher fazia 18 anos que frequentava a sinagoga, endemoniada, um espírito de enfermidade, ela andava toda recurvada. E Jesus chegou perto dela e disse que ele colocou a mão sobre ela. E meramente com a palavra, aquele espírito foi imundo, saiu, e aquela mulher voltou ao normal. Glória a Deus. 18 anos presa por um espírito de enfermidade, bastou uma imposição de mãos e uma palavra de Jesus. E sabe o que Jesus disse para a gente? Que a gente vai fazer as mesmas coisas que ele fez e outras maiores. Porque sabe onde ele está agora? Está do lado do Pai intercedendo por nós. A sua mão tem o poder de Jesus. O seu olhar tem o poder de Jesus. A sua boca tem o poder da voz de Jesus. Jesus quer fazer no meio de vocês, no meio da gente, as mesmas coisas que ele fez na Galileia, por onde ele andou. Jesus quer andar por Campina Grande, por Feira de Santana, por João Pessoa, por Queimadas, por Caixa d'Água, por Galante, por Lagoa Seca. Jesus quer andar por Goiânia, por Flecheira, Jesus quer andar por toda parte. Jesus quer andar em Miguel Calmon. Eu estou lembrando da cidade de quem eu estou vendo aqui. Talvez tenha esquecido algumas, mas, meus irmãos, é com seus pés que Jesus vai andar por essa terra. É com suas mãos que Jesus vai abençoar. É com seus braços que ele vai abraçar. É com seus olhos que ele quer passar vida e esperança. Porque foi isso que ele fez o tempo todo aqui. Andou por toda parte, fazendo bem e curando aos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A Bíblia diz que foi Deus quem ungiu a Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que foi Deus quem aprovou o seu servo Jesus, com sinais, prodígios e maravilhas. E a Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós, e que Ele que coopera conosco, que trabalha conosco nessa obra. Não sou eu indo fazer a obra de Deus, é eu e Jesus indo fazer a obra de Deus. Eu e Jesus do meu lado, eu e Jesus comigo. Amém? Bom, chegou a morte. Era necessário que o Cordeiro de Deus fosse morto por nós. Era necessário que aquele que não conheceu o pecado fosse feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Era necessário que o sangue de um justo fosse derramado. E Jesus fez a única coisa que tornou ele amaldiçoado pela lei, sem ser mesmo um pecado. Porque a lei diz que é maldito todo que for pendurado no madeiro. Quando Jesus foi pendurado naquela cruz, ele se tornou maldição em nosso lugar. E os pecados da gente foram todos transferidos para ele. Eu só fico imaginando, hoje em dia os processadores dos computadores são muito rápidos.
Quando a gente copia uma coisa e cola, no instante copia, no instante cola. Mas quando a gente começou a estudar informática e trabalhar com computador, quando a gente copiava um arquivo de uma pasta para outra, ficava uma imagenzinha com a setinha passando assim, né? Levava 2, 3, 4, 5 minutos para completar aquele movimento, né? Eu fico só pensando assim, os pecados da gente tudo sendo transferido para Jesus, ó. Vai. Jesus na cruz e toda a acusação que era contra nós foi para ele. Ele foi chamado de mentiroso, de impuro. Ele foi chamado de incrédulo. Ele foi chamado de pecador. Ele foi chamado de todo tipo de coisa ruim. Os nossos pecados todos foram colocados nele. Todos os títulos. Lembre do pecado mais cabeludo ou mais careca que você já cometeu. Esse calor causticante, suando, já tinha sido surrado, espancado, já tinha sido tão pesado levar a cruz que ele desfaleceu. Está cheio. Traga, pode trazer. Não pode ir aí não, é minha aguinha de coco, venha. Traga essa outra e não tire essa não, por favor. É água de coco que tem na minha garrafinha. Limão é muito bom com água normal, mas com água de coco não. Depois tu corta aí, Arthur. Jesus é bom, muito obrigado. Mas podia trazer a outra, eu tomo outra. Eu sei, meu filho, muito obrigado. Armou a outra, só o limão puro, eu tomo depois então. Aproveitar isso, deixa para eu tomar minha aguinha. Aguinha de coco bem boazinha. A gente com limão. Voltando para Jesus. Jesus está na cruz. Tem sede. Pede água. O que é que os caras dão a ele? Vinagre. Gente, imagina você morrendo de sede, beber água e tomar vinagre. Todo ferido que foi esbofeteado. Então, que dia terrível. Jesus ouviu dezenas e dezenas de pessoas passando perto da cruz, meneando a cabeça e dizendo: não salvou os outros, salve a si mesmo. Médico, salva a ti mesmo. Desce da cruz. Até os ladrões que estavam um do lado, outro do outro, dizia: desce da cruz e tira a gente também. Ele foi provocado. E uma vez ele olhou assim para aquelas pessoas e disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Imagina os soldados romanos que dizem que eles ficaram aos pés da cruz, tirando sorte de quem ia ficar com as roupas de Jesus. Até aquela roupinha que ele vestiu, a última roupinha que ele vestiu, os soldados estavam disputando entre si o palitinho, quem ia ficar com aquelas roupas. Debaixo da cruz e tão longe dela, tão pertinho da cruz e tão longe dela. Às vezes tem gente que está aqui assim, tão pertinho da cruz assim, tão pertinho das pessoas crucificadas e disputando por bobagem, disputando por ninharia, querendo um lugar, querendo aparecer, querendo ser ouvido, querendo ser entendido. Gente, lugar de cruz é lugar de morte. Na cruz Jesus morreu, não foi um teatro. Não foi como ali a paixão de Cristo da Nova Jerusalém, que é só uma encenação. Jesus morreu de verdade, ele não veio fazer um teatro. Ele morreu de verdade. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele foi agrilhoado pelos grilhões da morte. No Salmo profético que fala da morte de Jesus, diz assim: fortes touros de Bazã me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Em Atos 2, 26 diz que a alma dele foi levada ao Hades, ao lugar dos mortos. Então Jesus, quando deu aquele grande brado e gritou, vou gritar baixo hoje que tem gente que tem dor de ouvir toda vez que eu grito. Jesus gritou assim: Eloi,
Eloi, lama sabactane, que quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Essa é a grande dor da cruz. Foi o lugar onde o pai abandonou o filho. A trindade foi quebrada. Naquele dia ficou no trono da glória o Pai e o Espírito Santo. E Jesus foi ferido de Deus. Jesus foi condenado por Deus no nosso lugar. Jesus foi expulso da presença de Deus para ser lançado no inferno. Jesus foi abandonado pelo Pai. Não foi judeu que tirou a vida de Jesus, não foi romano que tirou a vida de Jesus. Quem tirou a vida de Jesus foi o Pai, por causa do meu e do teu pecado. E o Pai fez isso porque Jesus voluntariamente a deu. Quando estava nas vésperas desse sofrimento todo, Jesus disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Só que ele não concluiu essa oração dizendo amém. Ele disse: mas não faça a minha vontade, faça a tua. E deu angústia, a dor, ele sabia exatamente o que ia passar. E ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas, contudo, todavia, não seja feita a minha vontade, sim a tua. E por 3 vezes ele fez essa oração, e em nenhuma dessas vezes ele concluiu dizendo: Pai, acabou, afasta de mim esse cálice, ponto final. Todas as vezes ele acabou dizendo: não faça a minha vontade, faça a tua. E assim ele se entregou para a morte, e morte de cruz. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi obediente até as últimas consequências. E ali ele foi ferido de Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Foi pelo meu pecado, foi pelo seu pecado que ele morreu, que ele sofreu, que ele foi julgado, que ele foi acorrentado pelos grilhões da morte. Os demônios em festa. Um dia, esses demônios foram anjos. E quando eles eram anjos, eles diziam para Jesus: santo, 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 santo. Agora eles estão dizendo: mentiroso, pecador, hipócrita, fariseu, impuro, adúltero. Eles estão massacrando Jesus, oprimindo Jesus pelos nossos pecados. Mas, ao terceiro dia, o Espírito Santo foi lá, no Hades. E por meio do Espírito Santo, Deus ressuscitou a Jesus, rompendo os grilhões da morte. E Jesus venceu. Jesus venceu. A morte de Jesus foi rompida. O Pai o deu a vida. E Jesus, que tem as chaves da morte e do inferno, Jesus ressuscitou com poder e grande glória. E quando Jesus ressuscitou, eu acho que não há nada mais tremendo do que a ressurreição de Jesus. O ambiente em que o Cordeiro que foi morto ressuscitou. E ao ressuscitar, ele foi exaltado pelo Pai. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. A exaltação foi quando Jesus recebeu esse nome de poder, esse nome de autoridade, e nenhum outro nome há debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Esse nome de Jesus, diga comigo: Jesus, Jesus, Jesus. Que nome poderoso. Jesus é lindo, Jesus é exaltado, Jesus reina para sempre. E eu fico imaginando quando Jesus volta para o céu. Os céus que estiveram há 33 anos em tempos humanos, sem adorá-lo, sem honrá-lo,
sem poder exaltá-lo. Anjos que também foram criados por ele. Anjos que o viram sofrer, que o viram ser humilhado. Anjos que um peteleco destruiria Herodes. Anjos que destruiriam aqueles soldados. Anjos que estavam na expectativa. Pai, é só mandar que eu vou, é só mandar que eu vou acabar com essa farra. Anjos que teriam invadido ali o inferno e teriam destruído tudo ali e tirado Jesus. Mas o pai dizia, espera, espera, espera. Mas agora Jesus está voltando. E alguém grita de lá, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. O Deus forte e poderoso na batalha. É Jesus exaltado. É Jesus recebido nos céus com poder e grande glória. Ele é digno de honra, de louvor, de exaltação. Grande é Jesus, santo é Jesus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Ele é digno de receber toda honra e toda glória, porque foi morto e com seu sangue comprou os que procedem de toda língua, tribo, povo, raça e nação, e lhes constituiu reis, sacerdotes. Aleluia. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Exaltado à direita de Deus, Ele intercede por nós. Ele virou nosso advogado. Até hoje está nos servindo, tirando a gente das nossas broncas, das nossas encrencas, dos nossos BO. Jesus está lá. No momento que a gente mais precisa, Jesus está lá. Jesus está lá rogando ao Pai, intercedendo ao Pai. E além disso, Jesus é quem opera pessoalmente a salvação, porque a grande esperança de Deus é a vida de Cristo em nós. Quando nós somos batizados em Cristo, somos revestidos de Cristo. Agora não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Cristo é a nossa vida. Ele é a nossa vida. Ele vive em nós. E Ele voltará para nos buscar. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Todo olho verá, toda língua confessará, até aqueles que o traspassaram verão Ele agora exaltado, Ele agora reinando. Ele virá como juiz de vivos e mortos. Ele virá e ao soar da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. E depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. E Ele há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor ali, não haverá mais tristeza ali. Ele virá, implementará primeiro o milênio, depois do milênio teremos uma eternidade com Jesus, onde estaremos para sempre com Ele. Ele o Cordeiro e nós a noiva do Cordeiro, ataviada. Ele está preparando para si essa noiva. Somos então essa expectativa nos céus. Os céus que já receberam Jesus exaltado, agora esperam uma noiva limpa, uma noiva arrumada, preparada, vestida, com vestes brancas. Sejamos nós, meus irmãos, essa boa expectativa dos céus. Sejamos nós essas pessoas que enchem o céu de alegria. Jesus é a nossa alegria. E nós somos a alegria dele? Precisamos ser. Precisamos converter nossa mente e nosso coração a Jesus. Jesus é o Senhor da vida da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Essa é a pregação sobre Jesus, sua vida e sua obra. Agora eu queria chamar aqui Gabriel e perguntar assim a Gabriel: Gabriel, o que foi que Jesus fez com você? Paz de Deus, meus irmãos. Bom dia para vocês. Eu estava lá em Luciano esses dias. Luciano perguntou o que mudou, né, na minha vida desde que eu me converti. Aí eu disse: Luciano, se for para eu falar, eu vou passar uma semana aqui falando, porque foi muita coisa. Porque assim, minha vida era totalmente diferente do que eu vivo hoje. Meu caráter era totalmente diferente do que eu vivo hoje.
E o que Deus fez na minha vida foi transformar, foi mudar, eu tive que me humilhar ali, tive que abrir mão de algumas coisas, como algumas pessoas sabem, eu vivia com Vanderleia, mas não era casado. Me separei dela, né? Ela foi morar na casa do pai, fiquei no nosso apartamento e para viver para Cristo, né? Ali em santidade. E aquilo ali foi uma escolha sem nenhum peso no coração, porque o que Deus passou por mim foi bem maior do que qualquer coisa que eu poderia passar para aceitar Ele na minha vida. E uma das coisas também que mudou a minha vida foi a vida de Vanderlei, né, que é meu sogro, que eu vivia na casa dele mais do que eu vivia na minha casa, porque na minha casa era conturbada, então eu não via Deus ali, sabe? E eu queria estar tanto na casa de Vanderlei, porque ali eu sentia Deus. Eu sentia Deus, mas eu não sabia que era Deus. E foi 5 anos ali, Vanderlei falando de Deus para mim, o serviço dele ali, né, de falar de Cristo. E 5 anos de muita paciência, viu? Porque eu não me rendia, né, a Cristo, mas eu queria estar ali. Eu sentia que na casa dele era tão boa, era um ambiente tão bom como eu sinto hoje na minha casa, que, glória a Deus, ela serve a Cristo, né? Minha casa é para servir a Cristo. E, meu amigo, eu ficava ali na casa de Vanderlei, eu não queria ir embora não, eu saía de lá, era meia-noite, então Vanderlei doidinho para dormir, e eu lá perturbando. Mas essa glória me alcançou, mudou minha vida. Eu não me vejo sem Cristo hoje, não me vejo, minha casa vive para Cristo. A minha vida é de Cristo, é alcançar outras pessoas, é servir a Cristo. Então, assim, é um pouco do meu testemunho, um pedaço, né, ali, porque é tanta coisa que Deus fez, tão grandiosamente Ele fez na minha vida, e que possamos passar por isso, né, para alcançar a vida de outras pessoas. Vanderlei ali estava afastada e eu estava perdido, e naquele momento ali foi um resgate e um achado, né? Uma foi resgatada e o outro foi encontrado. Venha, meu filho, para cá, para esse momento. E outra coisa é que eu não consigo mais estar à distância dessa família que a gente tem aqui, né? Esses dias eu estava um pouco doente e eu cheguei na Luciano e disse: Luciano, eu estava tão triste, nunca senti uma tristeza assim de saudade. Meu amigo, eu estava com tanta saudade do povo de Cristo, de estar com vocês, estar em comunhão. Estava falando de Cristo porque foi o homem que mudou a minha história, né? Mudou a história de todo mundo que está aqui. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Lá na profecia que diz que ele seria moído pelas nossas transgressões, lá no final diz assim: verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. É esse o fruto do trabalho de Jesus. Vidas ganhas, salvas, transformadas. Vanderlei, venha também contar o que Jesus fez com você. Glória a Deus. Para mim é motivo de alegria estar aqui. Mais um ano no retiro. E poder compartilhar com vocês aquilo que o Senhor fez na minha vida. Alguns já conhecem minha história, poucos conhecem, mas existem detalhes na minha vida que precisam ser contados hoje. Eu saí da casa do meu pai com 14 anos de idade. Eu sou de uma família que tem 8 irmãos, 4 homens, 4 mulheres. E meu irmão mais velho, que era responsável pelos outros irmãos ali, gostava de... E um dia esse meu irmão mais velho me deu uma bisa. Por uma atitude errada minha que eu cometi naquele dia. Isso eu não me esqueço nunca. E aquela pisa que aquele meu irmão me deu gerou uma raiva no meu coração tão grande que eu fiquei com raiva de todo mundo da minha casa. Meu pai, minha mãe. E aí eu recebi uma proposta para ir para o Rio de Janeiro, trabalhar. E eu fui escondido do meu pai e da minha mãe, sem ele saber. Quando minha mãe foi descobrir, eu já tinha tirado identidade, documentação todinha e já estava indo embora. E meu pai correu para a rodoviária nova, nessa época eu ia de ônibus na Itapemirim. E quando eu estava pronto para entrar no ônibus, meu pai chega. Ele não vai não. Ele é de menor, não pode viajar não sei o que, eu sou o pai dele. E aí o homem que ia me levar para o Rio de Janeiro
Disse, eu me responsabilizo por ele. E aí eu fui. E lá eu passei 3 anos. E foi um dos piores momentos que eu passei na minha vida. Longe do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. E aí a minha trajetória começou a partir dali. Eu criei dentro de mim um próprio Deus. Eu comecei a me endeusar. Em que aspecto, Vanderlei? No momento em que tudo que eu fazia, eu achava que estava certo. Então eu fui um homem que eu não gostava de ir para a igreja, não gostava de ler a Bíblia. A minha família toda católica, mas eu não gostava de ir para a igreja católica. E eu comecei a me endeusar. Então tudo que eu fazia, eu achava que estava certo. Quando volto do Rio de Janeiro, encontro uma mulher chamada Leandra. E aí essa mulher entra na minha vida. E eu começo a trilhar uma jornada com essa mulher. E eu quero dizer para vocês o seguinte. Essa foi e será, até o dia que ela vier aqui na terra, uma guerreira. Porque essa mulher começou a trilhar um caminho comigo amaldiçoado. Porque a vida que eu tinha era uma vida totalmente destruída. Quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu já voltei viciado em droga, já voltei alcoólatra e também usava cigarro. Então a minha prática era essa. Eu gostava só das coisas que era errado. Eu era o rei do Parque do Povo, era 30 dias, quando tinha São João do Parque do Povo, era 30 dias. Micarande, eu me lembro que uma vez ela ainda foi comigo grávida de Vanderleia, com 8 meses de gravidez, e eu lá no meio da Micarande com ela. Essa era a nossa vida, essa foi a nossa história. E o que aconteceu comigo? Eu estava, cada dia que se passava, cavando um buraco para me enterrar. E eu não sabia. Eu vim descobrir isso depois que eu me converti. Por quê? Porque tudo que eu fazia com que as pessoas se afastavam de mim. Então eu comecei a ser rejeitado pela sociedade. A minha família, tem um povoado ali na Chã do Marinho, que eles moram tudo lá. Quando eu chegava lá, meus irmãos se escondiam para não me ver. E aí eu botava para trás. Essa era a vida que eu tinha. Casamento totalmente destruído. Todo dia era uma briga, era uma contenda, era uma guerra. E eu contei até as vezes em que eu me separei dessa guerreira. 17 separações. Porque a minha vida era essa. Vida de... Sabe o que é um cara louco, desmantelado, de tudo. Não respeitava ninguém. Se qualquer pessoa viesse falar comigo com cara feio, era uma briga. Era uma discussão. Eu não respeitava ninguém. E o tempo foi se passando. E aí aconteceu que eu entrei numa situação que eu costumo chamar de caminho de morte. Tem coisas que a gente faz na nossa vida que leva a gente mesmo para a morte. E aí eu passei a ser eu fui ameaçado de morte. Um traficante da época lá entrou na minha casa às 5 horas da manhã com uma pistola do tamanho do mundo, botou no meu ouvido. E eu só fiz fechar o olho, porque eu já estava jurado de morte. Eu sabia que eu ia morrer naquele dia. Aquele era o dia da minha execução. E aí, é onde entra, eu passei a entender depois que eu me converti, é que Deus ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E Deus tinha um propósito na minha vida desde o dia que eu nasci, só que eu não entendi nada disso, porque eu não tinha acesso à Bíblia, eu não tinha acesso a nada. E aí, Deus me deu aquele livramento de morte. E aí Deus começou a usar a Leandra e a mãe dela. A gente vai pagar a dívida, eu vou ficar indo na sua casa pagar essa dívida, ele não vai nem lá na sua casa mais. Era uma dívida que eu tinha com esse traficante. E de alguma maneira, Leandra conseguiu pagar essa dívida. E durante esses 15 dias, nessa trajetória que era para pagar essa dívida, eu passei por uma situação que eu precisava tomar uma decisão. Ou eu matava alguém, ou eu tirava a minha própria vida. E nesse dia eu estava decidido a tirar a minha própria vida. Eu era alcoólatra, tomava 2 litros de cachaça todo dia, de domingo a domingo. Fumava 3 carteiras de cigarro por dia e também usava droga. E gostava de dar uns tirinhos de revólver.
E aí, Leandra estava na escola nesse dia e eu me tranquei no quarto lá. Tinha brigado com ela e tudo. Comprei 2 litros de cachaça, comecei a usar droga. Eu era tão viciado no álcool, na droga, que eu bebia e não sentia mais nada. Ficava mais bêbado, não, ficava loucão, ficava meio consciente. E quando eu estava trancado nesse quartinho, eu acho que Cici uma vez foi lá no beco do celular. Foi. Então eu estava trancado, Cici, naquele quartinho lá sozinho. Eu e a cachaça e a droga, e um revólver na cintura. E por volta de 8h30 da noite, Satanás apareceu para mim. Foi a primeira vez que eu vi o capiroto. E começou a conversar comigo. Rapaz, uma recha na parede falando com você. Isso aí é a mesma fala. E a fala dele era o seguinte, ele dizia assim: hoje você vai morar comigo. Eu vim buscar você. Você é meu. Pega esse revólver, bota no ouvido e atire. Para poder você ir morar comigo. Eu disse, eu vou morar agora. Já estava disposto a tirar a minha vida. Peguei o revólver, engatilhei no ouvido. Quando eu estava pronto para tirar o revólver, eu não sei se alguém já viu uns tipos de rio de moinho que dá no meio da rua. Aí, deu um daquele dentro de casa. Foi tão forte que o banco onde estava o litro de cachaça virou. Eu tive um medo, joguei o revólver deu um tiro, pá! Aquela resta sumiu. E quando aquela resta sumiu, eu fiquei paralisado com aquela cena e escutei uma voz dizendo assim: creia somente no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Depois de algum tempo, chega Leandra, um rapaz lá chamado Valmir, e uma Bíblia na mão. Detalhe, eu nunca tinha lido a Bíblia na minha vida, durante todos esses anos. E ele me leva para a casa dele, e eu passei segunda-feira com ele lendo a Bíblia, terça-feira com ele lendo a Bíblia, e quarta-feira. E quando foi na quarta-feira, por volta de 5 horas da tarde, ele disse: Vanderlei, tu vai morrer hoje. Hoje é o dia de você morrer. Eu digo: eu já tinha tentado tirar, tu vai me matar. Como é que é esse negócio? Eu vou levar você para o encontro ali, lá vai ter um monte de irmão. Vai ter um homem lá chamado Beguinha. Vai ter um monte de irmão lá, você vai para lá comigo. E é lá que você vai morrer. Eu digo: me explique esse negócio, como é que é? Aí ele abriu a Bíblia em Atos capítulo 12, verso 38. E respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão do vosso pecado, e recebereis o Espírito Santo. E eu fui com ele. E naquele dia eu estava pronto para... Só que qual era o maior problema meu? É que eu mesmo me endeusava, eu mandava na minha vida. Eu mesmo dizia: não tem ninguém na face da terra que faça com que eu deixe de beber. Não existe. Eu não vou deixar de beber nunca. Eu me lembro que chegou um homem chamado Marquinho nesse dia. E ele recitou Marcos 8,34 para mim. Eu digo: renunciar a tudo, perder a vida. Renunciar a tudo é renunciar a tudo. Então pronto, a partir de hoje eu não vou mais fumar. Eu não vou mais beber. Não vou mais fazer nada de errado. Eu quero ser batizado. E aí me levaram para a casa de Beguinha. Fui batizado. E é aí que entra o milagre. O agir de Deus na minha vida. Aquilo que eu achava impossível para mim, para Deus é possível. Eu me lembro que eu me batizei na quarta-feira. E quando foi na quinta-feira à noite, Leandro também fumava nessa época. Leandro acendeu um cigarro lá na cozinha. Quando eu senti o cheiro da fumaça, eu comecei a vomitar com nojo. Para quem fumava 3 carteiras de cigarro por dia na quarta-feira. De lá para cá, irmãos, nunca mais eu bebi, nunca mais me prostituí, nunca mais andei armado, nunca mais tenho inimigo, porque Deus começou a restaurar a minha vida. Eu passei só uma semana andando com o Valmir, nas bocas de fumo, nos traficantes, nos inimigos que eu tinha, tudinho, pedindo perdão a tudinho, me reconciliando.
minha família, fui me reconciliando com cada um. A primeira de tudo foi essa mulher aqui, que eu cheguei para ela e confessei logo meus pecados todos para ela. Aí eu fazia isso com tu, ó. Quando eu fui confessar meus pecados a Leandro, eu tinha certeza que ela não ia querer mais viver comigo. Porque eram pecados terríveis aos olhos humanos. Mas ela segurou a barreira, aguentou. Passou 6 meses ali observando se eu tinha me convertido mesmo. Eu era tão ruim, mas tão ruim, que essa mulher passou 6 meses para poder acreditar que eu tinha me convertido. 6 meses. E eu orando pela vida dela, jejuando pela vida. Aquele cara que chegava bêbado, estava chegando com a Bíblia, dando glória agora. E isso foi mexendo com ela. Eu me lembro que na época lá, tinha um retiro chamado Retiro de Colheita. E eu convidei ela, ela aceitou. E eu digo, vou passar ela de intercessão. A minha oração vai ser só para ela se converter, se batizar. Foi um dia festivo para mim nesse dia, porque foi o dia que eu vi minha esposa se render. Nesse dia ela se batizou, amém? Então, são muitos detalhes, irmãos, mas eu quero deixar aqui uma coisa bem clara, para que a gente possa entender. O maior milagre que houve na minha vida, na minha conversão, foi quando eu decidi abrir mão do meu governo, para Deus vir governar a minha vida. Hoje, quem manda na minha vida é Deus. Quem governa meus caminhos é Ele. E aí o que acontece quando a gente toma essa decisão? Deus começa a restaurar. O casamento está ruim, vai melhorar. E melhorou bastante. Ô, glória. Meu casamento, eu quero dizer diante de vocês, tudinho aqui, é um casamento muito abençoado. Mas antes era amaldiçoado. Meu relacionamento com minhas filhas foi restaurado. Com meus familiares. Porque Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história, amém? E hoje eu glorifico o nome de Deus, porque eu posso contar e dizer que eu tenho uma família. Todos vocês é minha família. Amém? Aleluia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua mudando histórias, continua transformando pessoas. Jobs, tem coragem de contar a sua história? Aleluia. Graça e paz, misericórdia, amados. Nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Vivi uma vida que muitos homens querem ter nesse mundo. Fazia parte de uma família de católicos não praticantes e candomblé. E quando era criança, entre 10 e 15 anos, eu perguntava qual era o sentido da vida. Por que eu existo? Por que de tudo? O que vai acontecer depois da morte? A vida é só isso? Nascer, crescer, desenvolver, ter filhos e morrer? Por que de tudo? Isso entre 10 e 15 anos. Mas bem novinho, eu era muito pintão. Lá na Bahia chama assim, era muito pintão. Dei muito trabalho à minha mãe. Minha mãe já me deu até pedrada. Ela fala, Jobs, antes de você me matar, eu te mato. O que eu aprontava, minha mãe, ela era hipertensa, dava uma crise, tinha que ir para o hospital, dava princípio de derrame. Eu dei muito trabalho. Mas eu queria brincar, não era de fazer coisas assim, mas queria estar na rua, queria estar brincando. E quando eu desobedecia a mãe, ela fazia assim, ó. Deus castiga. Deus castiga. Aí ficava assim, então Deus é um ser superior que se eu não estiver andando na linha aqui, ele vai me castigar. Então, eu fiquei com aquilo na mente, né? E entre 10 e 15 anos, me vinham essas perguntas. Mas por que de tudo? Você descobre que tem a morte, e a morte é o fim? Por que de tudo? Então, eu fui buscar a verdade em várias religiões, mas eu não sentia paz. Eu fui parar até no... Enfim, muitas coisas, eu fui parar em muitos lugares, muitas religiões, e não sentia paz. E vivendo aquela vida... Eu vou contar agora, que muitos homens querem ter, que eu iniciei, né? Falando que eu vivi essa vida. Eu trabalhava com bandas famosas, né? Na escola ainda, eu dava aula de matemática, física e química. E eu gostava muito de estar ali brincando, mas eu também entendia a minha responsabilidade de estudar, de passar de ano. Ainda mais que era... escola particular. Então vinha isso, né? Estamos pagando, tem que estudar, pronto. Mas eu era da turma que estava brincando, estava ali com meus amigos, né? Então tinha a turma lá da baderna, que eu estava com eles, mas eu buscava fazer minha parte de estudar. Essa turma que eu estava,
começou a fazer uns passos de dança, coreografia. Lá na Bahia chama de pagode. Eu olhava assim e via que aquilo estava começando a chamar atenção. Eu falei, ó, interessante. Só que além de ser duro, eu era sem ritmo. Além de ser duro, travado, eu era uma pessoa sem ritmo. A música estava aqui, eu estava para lá, fora do compasso. E eu lembro do meu melhor amigo de infância, quando ele chegou assim para mim, ele, rapaz, eu achei que você não quer aprender. Então, o que aconteceu? Eu dava aula de matemática, física e química, e nesse processo de interesse em aprender os passos da dança, ali na escola ainda, eu dava aula de matemática para eles, e em troca ele me ensinava os passos. Pronto. Acabou que eu comecei a desenvolver aquele negócio, comecei a praticar, e já estava ali, por volta de 14, 15 anos, já fazendo parte de grupos de dança em Salvador. E comecei a dançar com bandas famosas. Depois eu estou falando assim, dançar, mas eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, viu, amados? Por isso que eu estou assim, porque hoje eu não consigo ver um homem dançando. Eu tenho nojo. Eu não consigo ver. Mas esse homem que eu tenho nojo hoje, olha assim, era eu lá atrás, né? E vendo aquela vida. Então, comecei a dançar com bandas, fiz balé, fiz afro, fiz hip hop, comecei a me aprofundar nisso, fui abrindo mão do estudo para ver essa vida artística. Estava com 16 anos, já morava no Rio de Janeiro, gravando no Caldeirão do Hulk. Dinheiro, fama, quase todo final de semana eu estava na mídia, prazeres. Já estava fazendo aula de canto para ser back vocal, aprendi a fazer beatbox. Então estava indo lá para estar com as maiores bandas, as mais famosas, né, da Bahia. Não preciso nem falar o nome, mas enfim, já estava ali para... Era o desejo de todos daquele meio artístico, estar com essas bandas. Eu estava nesse caminho. Então, mas embora eu vivesse aquela vida, tinha fã-clube, era muito admirado. Chamado lá, né, de o cara, você era o cara para esse mundo. Mas aquele cara, ele era vazio. Muitas vezes eu estava nos cantos chorando. Prazeres, glória, enfim, aplausos, reconhecimento, recursos, mas lá dentro, infeliz, vazio, sem paz, sem alegria, prazeres momentâneos. Então foi quando eu comecei a ter um relacionamento com a menina lá em Salvador, de um bairro, no mesmo bairro que eu morava, e a família dela era cristã. Os pais da Batista, da Graça, e o irmão e a esposa do irmão, dessa comunidade da qual fazemos parte. E o pessoal pregava para ela se livrar de mim, porque eles me viam como uma pessoa que não pudesse se converter. Porque eu tinha uma aparência totalmente diferente. Eu era muito forte, usava argola, brinco, meu cabelo vem até aqui, ó, só que para cima. Quem não me enxergasse tinha que ir no oftalmologista. Se eu passasse na rua e alguém não me enxergasse, tinha que fazer exame de vista, porque era um negócio assim, era como se fosse uma árvore passando, uma árvore andando. E é isso, né? Esse meio é isso, você tem que aparecer, aparência, enfim. Então, o pessoal pregava para ela, muitas vezes eu ia para o encontro caseiro com aquela intuído Sérgio Avilés, fez parte disso. E eu ia muitas vezes para os encontros caseiros, igreja na casa, ouvia com aquela aparência mesmo. E o pessoal, mais uma intenção ali, eles confessaram depois os irmãos, disseram que Deus deu uma lição para eles. Deus nos deu uma lição aqui que Ele não olha a aparência, Ele olha o coração. Nós fizemos acepção de pessoas. A gente pregamos para ela julgando que você não tinha esperança, que não tinha como você se converter. Então acabou, gente, que acabou me converter na menina não. Então tiveram que me acolher. Então, ali foi para mim a resposta, porque eu buscava a verdade em várias religiões. Embora eu vivesse aquela vida
totalmente vazia, prazeres momentâneos, uma vida de ilusão, de engano. E hoje eu falo com autoridade para vocês jovens, todos, principalmente os jovens. Esse mundo é um engano, é uma ilusão, é vida vazia. A vida está em Jesus. A alegria verdadeira, a felicidade, a paz está em Jesus. Ele disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. Então aquela sede e fome que eu tinha lá dentro, só Ele podia saciar. Só Ele. Então eu encontrei Ele. Me apresentaram não a religião, me apresentaram uma pessoa. Me apresentaram o evangelho do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então naquele momento eu encontrei a resposta, me entreguei a Deus. Nas conversas ainda para eu ser batizado ali, pregando o evangelho, eu falei: essa vida que eu vivo não agrada a Deus, gente. Estou sentindo aqui algo que isso que eu faço não agrada a Ele. Eu vou abrir mão. E eu vivia daquilo, né? Assim, os recursos vinham daquilo que eu fazia. Porque eu tinha aberto mão da faculdade para viver essa vida artística. Então ali eu estava muito convicto, fui convencido pelo Espírito Santo, falei: vou abrir mão de tudo. Meus irmãos estranharam assim: você vai viver de que agora? Eu falei: não sei, vou fazer qualquer coisa, mas isso aqui eu não posso mais viver fazendo isso, que isso não agrada a Ele. Então, abri mão, nasci de novo, dia 1º de janeiro de 2008. Ano novo, vida nova. Literalmente. 1º de janeiro de 2008, fez agora 18 anos. Graças a Deus. Então rompe ali o relacionamento, santidade e pureza. E passei ali a viver nesse padrão de Deus. 7 anos, santidade e pureza. Casei com a minha esposa maravilhosa. Bênção de Deus, nosso primeiro beijo foi no dia do casamento. Para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, bendito seja o Senhor. Então Deus foi uma revolução. Foi assim, água para o vinho. Aquele morto passou a ter vida. Aquele sujo foi lavado. Aquele perdido foi resgatado. Foi muito forte para mim o evangelho. E eu estava disposto, foi uma simples mensagem que foi, como o Samuel falou aqui, a resposta para aquela pergunta que eu tinha desde novo. Qual o sentido da vida? Por que de tudo? Por que eu estou aqui? O que vai acontecer depois da morte? Me apresentaram um homem que tornou a viver, que venceu a morte, que morreu, mas ao 3º dia tornou a viver. Eu falei: pronto, é aí, a morte não é o fim, porque ele venceu a morte e abriu um caminho de eternidade para a gente. Aleluia. Tinha 7 anos sem falar com meu irmão mais velho, morando na mesma casa, dormindo no mesmo quarto. Porque tínhamos muitas brigas, quando éramos mais novos. Então chegou um momento que tivemos uma briga e separamos mesmo. A gente ficou ali em inimizade, dentro de casa, morando na mesma casa, dormindo no mesmo quarto, meu irmão mais velho. Então quando eu nasci de novo, ali eu fui convencido pelo Espírito Santo e fui lá quebrado, pedir perdão a meu irmão, me reconciliar com ele. A minha mãe morava com minha mãe, meu avô já tinha falecido em 99, meu irmão mais velho e irmã mais nova. A minha mãe disse que eu tinha ficado maluco, depois ficou maluca também. A glória do Senhor, glória a Deus, se converteu. Até antes de casar com a minha esposa, minha mãe me batia, muitas madrugadas. Estou abestalhado, os irmãos aí casados e você chupando o dedo. Mano, André Barros, Lemuel, todo mundo casa chupando o dedo, pega a mulher do mundo, leva para a igreja, está se dispersando, menino desse bonito. A mãe acha todo filho bonito, né? Olha. E muitas madrugadas eu sentava ali: mãe, santidade de pureza, mãe. Casamento é dissolúvel. Até o dia, mãe, que Deus quiser. Mãe, casamento não é instituição humana, é instituição divina, mãe. Deus instituiu o casamento. Casamento nesse que está aí, mãe. As pessoas casam hoje e separam amanhã. Não, mãe, eu só tenho uma bala. Eu só tenho uma bala, mãe. Eu não posso errar essa bala. Então, até o dia que Deus quiser colocar uma esposa no meu caminho, para eu constituir uma família, mãe, até que a morte separe. Mas ali, passava a madrugada, outros dias ela levantava, me batia, mas quanto mais ela me batia, mais compaixão eu sentia dela. Porque ela não podia ver, ela não podia enxergar. Então, 2018, minha mãe foi batizada, a glória de Deus. Milagre, mais um milagre, né?
Porque, enfim, aqui nós somos milagre, gente. O maior milagre é um homem arrependido. O maior milagre é um homem com a mente ali mudada por Deus, né? Essa mudança de mente. O homem arrependido aos pés do Senhor. Então, Deus fez muita coisa. O evangelho foi muito forte para mim. Foi como eu entendesse que todos nós fomos contaminados, temos um vírus chamado pecado vírus. Eu encontrei agora a cura. E essa cura tem para todos. Então eu saí ali pregando. Eu não sabia nem pregar, mas eu falava assim, levantava nos ônibus, nos lugares públicos. Ele me deu vida, ele preencheu meu vazio. Agora eu entendi porque são os ricos que mais se matam. É carrão, casarão, jet ski, lancha, prazeres, mulheres. Daqui a pouco pega a arma e tira a própria vida. Por quê? Porque eles não conheceram a verdade, não entenderam o sentido da vida, o porquê e para que Deus nos criou. Então chegar nos lugares, abrir o coração, ele preencheu meu vazio. Eu estava morto, eu tinha essa vida assim, 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 desse jeito, mas eu estava triste, eu estava ali iludido. No fundo, eu estava morto. Então as pessoas choravam, muitas pessoas, para a glória de Deus, se converteram. Eu não sabia nem pregar, mas eu testemunhava do que Deus tinha feito na minha vida. O quanto ali eu fui ali restaurado, o quanto eu fui ali curado, transformado, vivificado. Minha mãe falava assim, para vezes para mim, minha mãe se voltava para mim, eu estava no quarto orando ou saindo, minha mãe ali falando algumas coisas, eu era perseguido dentro de casa. Muitas vezes antes de nascer minha mãe ficava endemoniada. Eu e meu irmão lá, do jeito que a gente sabia, eu tinha ouvido falar, agitava a cabeça, em nome de Jesus saia. Aí saía, mas outra vez ficava de novo, enfim. Era uma guerra, uma luta, muita opressão naquele ambiente. Mas Deus ali foi fazendo muita coisa. Eu falei para minha mãe, Bill Gates tem Jesus? Ela tem não. Eu sou mais rico que ele. Falava chorando. Eu sou mais rico que ele. Eu tenho Jesus, é a maior riqueza. Então, foi muito forte para mim. A ponto de eu perguntar a Marcos uma vez assim, Marcos, é para eu casar? Ele já abre o natural que todos se casem. A não ser que tenha uma palavra de Deus para você ser eunuco. A gente brincando, eunuco, eu nunca. Olha a brincadeira, mas assim, eu fui orar, fui buscar, enfim, fui orientado, mas era tão forte para mim que talvez se Marco dissesse ali assim, Jobs, você vai ser eunuco. Eu acho que talvez eu seguisse isso, porque eu estava ali disposto a mesmo viver para isso, cooperar com isso, expandir esse evangelho. Foi como uma urgência para mim. Essa simples mensagem que mudou a minha vida, me tirou daquelas trevas, ela é poderosa também para mudar a vida de muitos, de todos. Então, saindo nos lugares, publicamente abrindo o coração. Então, foi muito forte. Então, Deus foi trabalhando, educação na justiça, corrigindo, aprendendo, a cada dia aprendendo mais. Esse amor. Quando eu abri mão de tudo, eu fiquei sem recurso. Lá no início da minha caminhada, a igreja me acolheu. Era cesta de alimentação todo mês. Cada vez me dava transporte para ir para os encontros. Voltei ali para a faculdade no segundo semestre, nasci de novo, 1º de janeiro de 2008, no segundo semestre voltei para a faculdade e voltei a trabalhar nas academias que eu dava aula de dança. E nas academias era muito perseguido. Era o pastor, o pastorzinho agora, é o santo, é o santo, é o pastor agora, assim, é o santo agora. Então era perseguido na academia. Mas Davi dançou, Deus ama a dança, rapaz, Deus ama a dança, que isso é coisa que fizer, ela vai celebrar em você. Não, então ali o convicto da verdade, do que Deus quer que nós vivamos. Então Deus me sustentou, me deu força para eu não ceder a meio a todas as provações que eu passei. E para a glória de Deus, muitas vezes na academia, eles me escarneciam da minha fé, mas na hora de resolver uma situação, conversa com o Joabes que ele não mente. Vá falar com o Joabes porque ele não mente. Glória a Deus. Então, muitas coisas aconteceram, passei a cooperar, graças a Deus, lá em Salvador, com a igreja na casa, com os irmãos. E Deus fez muito, gente. Então esse evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem muitos corações aí, hoje, perguntando, por que de tudo? Por que eu existo aí fora? Seu vizinho, seu colega de trabalho, as pessoas nessa cidade. Tem pessoas perguntando aí, por que de tudo? Qual o sentido da vida? Por que eu existo?
nós temos a resposta. Nós somos a resposta. Amém? Aleluia. Então, amados, tem outro detalhe, eu era muito forte. E quando eu nasci de novo, depois de convertido, foi o período que eu fui mais forte. Aí muitos jovens iam me ver e falavam assim: rapaz, eu quero ser assim igual a você. Forte. E aí o Espírito Santo começou a me incomodar. O que mais tem que transparecer na sua vida não é a sua imagem, a sua aparência, mas é a vida de Deus, a glória de Deus. Ali, deixei de treinar, parei de trabalhar na academia. Deus me tirou da academia. É particular. O pessoal fala: ei, Job, você trabalha mais em academia não? Hoje eu sou personal, tá? Sou professor de educação física. Então o pessoal pergunta: está mais na academia não? Eu digo: esse olho eu já arranquei. Porque esse olho, é o meu olho, né? Se o teu olho te faz pecar, arranque. Então, esse meu olho me fazia pecar. Então, arranquei, saí daquele ambiente. E Deus sustentando, graças a Deus, conduzindo e sendo fiel, né? A sua misericórdia e graça. Então, amados, é isso. Deus, Ele é maravilhoso. Aqui estou eu, fruto do penoso trabalho da alma dEle. Aqui estamos nós, fruto do penoso trabalho da sua alma. Depois de tanto tempo, estamos aqui, todos. Estava olhando para vocês ali emocionados. A gente pode dizer, podemos dizer sim. Sabe o que nós somos? Sabe o que nós somos? A prova. Sabe de quê? Que valeu. 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 Valeu, Senhor. Porque o Senhor pagou, estamos aqui. Porque Ele pagou o preço, porque Ele se entregou, estamos aqui. Valeu, Senhor. Valeu. Pode dizer, então diga que valeu. Diga que valeu. Valeu. Valeu, mais forte. Valeu, Senhor. Valeu. Aleluia. Aleluia. Por isso estou aqui, amados. Porque valeu. Aleluia. Tem uma coisa aqui importante. Que lá no mundo eu tentava deixar de pecar. E acho que o Senhor produzindo ali, já trabalhando no meu coração. No mundo meu eu fui tirando brinco, argola. Acho que foi aquele contato, certamente, Deus já trabalhando no meu coração. E eu ali tentando deixar de pecar, muitas coisas, sem ouvir o evangelho ainda. Eu tentava. Falei, não, é a última vez que eu vou fazer isso. Caía. Não, chega. Essa foi a última vez. Caía. Não, agora não tem jeito. Eu vou vencer. Caía. Tentava muitas vezes parar de pecar, mas caía. Porque todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, amados, a prova de que eu fui liberto é que no dia que eu me entreguei ao Senhor Jesus, eu nunca mais cometi aquelas coisas que no mundo eu tentava deixar de fazer. Em Cristo Jesus eu venci, porque a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Eu fui liberto. Amém? Aleluia, glória a Deus. E hoje liberto, isso é uma coisa importante. Hoje, como livre que sou em Cristo Jesus, livre do pecado, no Espírito não satisfaço a concupiscência da carne, não sou mais escravo do pecado, eu sou livre até sair para quê? Para deixar minha esposa e meus filhos e voltar para o mundo e ser pior do que eu era antes. 10 vezes pior. Eu sou livre para isso. Sabia? Mas eu não consigo. Porque esse amor me conquistou. Porque esse amor me cativou. Esse amor tomou a minha vida, tomou a minha mente. Esse amor me constrangeu. E hoje eu sou prisioneiro desse amor. Eu sou escravo desse amor. Dessa graça. Filhos da graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus. Tirado das trevas para o reino da luz. Aleluia. Então hoje eu sou escravo desse amor. Esse amor me constrangeu. O que Ele fez por mim foi muito forte. Foi muito grande. Eu não tenho como retribuir. Então o que eu faço? Minha vida é tua. Vivo para ti, para o teu agrado. Aqui estou eu, aqui está a minha vida. Amém? Aleluia.
Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Glória a Jesus. Eita, que tanta história boa. É assim que Jesus faz com a gente. Antes de encerrarmos essa manhã, nós falamos tanto de Jesus e ouvimos o reflexo da obra de Jesus na vida das pessoas, que a gente vai cantar mais aqui um louvor a Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da glória de Deus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tem supremacia. Do seu ser, pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! As mulheres.
Jesus Cristo. Aleluia. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna?